Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Na aula passada, falei um pouco sobre o modernismo no Brasil e as influências das vanguardas europeias neste processo. Falei também o que foi a Semana da Arte Moderna de 1922 no Brasil e o objetivo deste novo contexto de arte brasileira. Então, vocês teriam que fazer a atividade da página 2, né, relacionada a este conteúdo. E o que pede ali na página 2? Se vocês conheciam o que foi a Semana da Arte Moderna, se vocês sabiam o que foi este movimento. Alguns responderam, eu vi lá nas atividades que sim, outros que não, né? Mas mesmo quem respondeu que não, lá na página 2, fala sobre este movimento artístico, né? Fala, então, que foi a Semana da Arte Moderna. E um dos objetivos foi desenvolver uma arte com identidade brasileira que valorizasse a liberdade criativa e oportunizasse o desenvolvimento das novas técnicas artísticas. Aí ali fala, né, que foi idealizada por alguns artistas, que foi de 11 a 17 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal, né? A programação eram recitais, poesias, concertos, exposições de artes plásticas, conferências que movimentaram toda a sociedade paulista da época. Também fala que incomodou jornalistas intelectuais, né, porque era uma nova proposta de se fazer arte, né, uma arte genuinamente brasileira. E também pautadas em tendências estéticas baseadas nos movimentos modernistas europeus. E a segunda pergunta, então, seria: como você imagina que o movimento modernista influenciou a arte no Brasil? Logo aqui em cima está falando, né, essa influência do movimento modernista no Brasil. Então, o movimento modernista, ele foi composto por um grupo de artistas influenciados pelas vanguardas europeias, ou seja, de um novo modo de produzir e pensar a arte, que influenciou a arte brasileira, rompendo com a mera reprodução real, resgatando e valorizando a cultura brasileira com novas técnicas e formas de expressão. Então, esse movimento, né, modernista compôs essa influência, né, sobre a arte brasileira. Daí depois nós vamos lá para a página 5, aonde pergunta, que nós vamos ver um pouco aqui, observar estas figuras, né? Estas imagens. E daí ali pergunta a número 1, as características que mais chamaram atenção, daí vocês vão falar, é algo pessoal de vocês, né? As cores, as formas, o contexto, né, de cada obra, o que mais chamou atenção para vocês nessas obras. Depois, a segunda questão seria analisar as obras e perceber as características modernistas descritas na página anterior. Quais são as características modernistas? Essas que a gente viu aqui na página anterior, logo aqui em cima, tá? Onde fala sobre as técnicas, as cores, tá? As técnicas diversificadas, as tonalidades fortes, pinceladas rápidas, né? Liberdade de forma de desenhar, tudo isso aqui, tá?
as formas angulosas, né? E curvilíneas. E na última questão, que seria a questão 3, vocês teriam que dizer, na opinião de vocês, se essas obras, né, essas imagens, transmitiam a realidade de maneira fiel. Então, a arte moderna, né, que essa nova proposta, procurava o quê? Transmitir a arte não de uma maneira fiel, né? A arte produzida seria o quê? Da expressão do artista, né? A proposta era ele ver o que ele estava vendo ali na atualidade e expor a sua expressão, o que ele sentia, né? Então ele já não copiava, não era uma cópia, né, da arte. Ele tentava expor as suas ideias, né, e a sua expressão. Então, a professora propôs para essa semana, depois vocês tinham que analisar também esse vaso aqui, né, e comparar lá com a obra Pietà, que é uma arte marajoara. Na atividade dessa semana, essa atividade aqui da página 6 e da página 7, que é uma releitura. Na página 6, está pedindo o quê? Está pedindo para vocês escolherem um dos pintores modernistas brasileiros das obras apresentadas na atividade anterior. Quais são as obras, então? A obra Pietà, de Vicente do Rego Monteiro, a obra Urutu, de Tarsila do Amaral, e a obra Mulatas, de Emiliano de Cavalcante. Vocês teriam que escolher uma dessas 3 obras e realizar uma pesquisa sobre elas. Além de pesquisar sobre a vida e a obra do artista, escolher uma de suas produções e apresentar aos colegas. Como vocês não têm como apresentar, então vocês vão escrever aqui, tá? Ó, aqui está falando, ó, observe a obra e descreva as suas principais características. Então vocês vão escolher uma daquelas 3 obras lá, tá? Qualquer uma, a que mais chamou a atenção de vocês, e vocês vão descrever sobre a obra, tá? Mas antes disso, na aula de hoje, a professora vai falar um pouquinho sobre os artistas que produziram essas obras e também um pouquinho sobre as obras, tá bom? Para ficar mais claro para vocês, tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse artista aqui, ó, Vicente do Rego Monteiro. Então, o artista Vicente do Rego Monteiro, ele nasceu no Recife em dezembro de 1899 e ele possuía uma vasta obra artística, entre elas a pintura, o desenho, a gravura, a escultura, a literatura e outras. Foi um dos grandes nomes da arte nacional e muito conhecido por seu talento. Ele começou seus estudos artísticos na Escola Nacional das Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1908, com apenas 9 anos. Olha só que novinho, né? Aos 12 anos, ele foi estudar na França, frequentando 3 instituições de artes diferentes, onde completou seus estudos. Ele conseguiu estabelecer boas relações com os artistas franceses, como o Miró, o Braque, entre outros intelectuais.
Sua arte foi influenciada por movimentos artísticos como o futurismo, o impressionismo, o cubismo, a estampa japonesa, a arte negra, o barroco brasileiro e, sobretudo, a arte indígena marajoara, que seria a arte dos índios da ilha do Marajó, no Pará. Então, observem bem, ó, quantas influências, né, Vicente do Rego teve para compor as suas obras, né? Então, quantas vanguardas europeias, né, ele teve influência. Em suas obras são visíveis a plasticidade, o volume, a geometria de seus traços, além de uma pintura organizada e simétrica. Em 1920, ele expôs algumas obras em São Paulo, conhecendo o grupo de modernistas na cidade e abrindo caminho para a exposição de 8 obras na Semana da Arte Moderna de 1922. Então, ele participou da Semana da Arte Moderna e morreu aos 70 anos. Então, ele foi um dos pintores, né, que é muito importante ali para o modernismo no Brasil, né, e também ele, junto com outros artistas, ele fez esse manifesto, esse, né, grupo para estar se manifestando na Semana da Arte Moderna com as suas artes. O Vicente Rego também, como costumava representar temas religiosos em suas obras, como a pintura Pietà, que é o que nós vamos observar agora. A professora vai colocar aqui para vocês observarem e nós vamos falar um pouquinho sobre, então, a pintura Pietà. A pintura Pietà, gente. Então, vamos observar aqui e vamos conversar um pouquinho. Também conhecida como deposição. Por que deposição? Porque deposição significa a descida de Cristo da cruz. Aí ali consta a Virgem Maria ocupando o centro, né, da tela, na vertical, né, ela está aqui na vertical. No colo dela traz seu filho Jesus. A mãe encontra-se inclinada ao corpo, né, como se ela estivesse deitada sobre o seu filho, com a expressão de quê? De dor. Ela encontra-se à esquerda de Maria a representação de José de Arimateia. Ele está de perfil, seja de lado, né? Sua cabeça na vertical está alinhada com a de Jesus, que também está na vertical, ó, está em pé, né, na vertical. E com a de Maria, que está na horizontal, ó, Maria está, né, como se estivesse deitada aqui, então ela está na horizontal. José encontra-se ajoelhado, né, como vocês podem observar, segurando o corpo de Jesus. E Jesus está na horizontal, com a mão direita estendida e a esquerda pendida. Ó. Ele está na horizontal, deitado, com a mão direita estendida e a esquerda, né, está pendida, né, para baixo. Seus pés no colo de Maria parecem não tocar ao chão. Em razão disso, da proximidade das 3 figuras aqui, aparecem, né, essa figura forma um único bloco, né, como se fosse um desenho só.
A ausência de pescoço, o formato das mãos e dos pés, ó, não tem pescoço, né? Podem observar o formato das mãos e dos pés, né? Que é um formato mais quadrado, ó, meio reto, né? Assim como o seio e as patelas representadas por círculo, ó, o seio de Maria e aqui as patelas, né? O joelho representadas por círculo. E a cor terrosa, e essas são características da cultura da técnica marajoara, né? Lá dos índios marajós. Então, por isso que se pediu que fosse feita essa comparação aqui, ó, com este vaso, né, que também é um vaso dos índios de Marajós, né? É uma arte marajoara, tá? Então, Vicente do Rego, ele quis trazer para a obra Pietá uma técnica marajoara. Observem também que aqui, ó, a geometria, né, ó, podem ver que tem bastante, um formato bem reto, né, bem retangular, como se fosse um bloco, e o volume também, gente, dá a sensação para o espectador como se fosse uma escultura, né? Por mais que seja uma tela, mas dá essa sensação como se essa arte aqui fosse uma escultura, tá? Então, a gente falou um pouquinho, a Pietà, então, foi pintada em 1924, óleo sobre tela, né? Média 80 centímetros por 90. É uma coleção de Gilberto. E está no Museu da Arte Moderna, no Rio de Janeiro, tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho do da artista, Tarsila do Amaral. Vamos voltar lá para conhecer a artista Tarsila do Amaral. Quem foi essa mulher? Tarsila do Amaral nasceu em setembro de 1886, em Capivari, interior de São Paulo. Tarsila estudou em um colégio de freiras no bairro de Santana, em São Paulo, e mais tarde passou a estudar em Barcelona, na Espanha, onde completou seus estudos e teve seu primeiro contato com a pintura. Sua carreira artística começou em 1916. Em 1920, foi para a França, onde estudou com mestres franceses. Apesar de ter tido contato com as novas tendências vanguardas, Tarsila somente aderiu às ideias modernistas ao voltar ao Brasil em 1922. Conhecendo outros artistas modernistas como Anita Malfatti, o Oswaldo de Andrade, o Mário de Andrade e Menotti del Pitta, formando o Grupo 25, que era assim como eles eram chamados, né, no modernismo brasileiro. Ela não participou da Semana da Arte Moderna, mas colaborou decisivamente para a arte moderna brasileira. E em 1923, então, ela voltou à Europa, onde passou pelas influências vanguardas. Ó, prestem atenção. Então, Tarsila, ela teve influência vanguarda do impressionismo, né, influências impressionistas e cubistas, ligando-se a importantes artistas como Picasso e Brancusi. Mas a Tarsila também, gente, teve influência surrealista. Vocês vão observar na obra que nós vamos analisar, tá?
E em 1924 voltou ao Brasil e iniciou a fase artística que chamou de pau-brasil, se caracterizando pelas cores fortes brasileiras. Nessa fase ela fez várias artes, né? Demonstrando cores fortes e também pela construção cubista das frutas que ela pintava, das plantas tropicais com formatos geométricos. Um exemplo é a obra O Mamoeiro, que vocês também vão observar lá na apostila, tá? Dá uma olhada que tem essa obra na apostila de vocês. Em 1930, ela produziu obras que expressavam a preocupação com os problemas sociais e com os trabalhadores, como a obra Operários. A obra, voltando só à obra Mamoeiro, tá lá no material de apoio de vocês, tá? Vocês podem dar uma olhada lá. Foi a época artística que foi chamada de pau-brasil, tá? E também tem a obra Operários, tá? Que é uma obra muito famosa da Tarsila, que expressava a preocupação com os problemas sociais e com os trabalhadores, tá? Tarsila também foi a pintora ícone do movimento antropofágico. O que seria esse movimento antropofágico? Com a obra Abapuru, que significa em tupi-guarani antropófago. Então, Abapuru significa antropófago. Para o modernismo brasileiro, o manifesto antropofágico se referia aos artistas que se propunha a deglutir, ou seja, engolir a cultura interna. Então, esta palavra significa deglutir ou engolir a cultura interna do país, dos povos indígenas, afrodescendentes, imigrantes europeus e outros, com o objetivo de criar a sua própria arte brasileira. Então, esse foi o movimento antropofágico, né? Que significa deglutir ou engolir a cultura interna do nosso país, né? Esse era o objetivo da Tarsila, então, né? Ela foi uma das artistas, né, ícones desse movimento. Nessa fase da antropofagia de Tarsila surgiu a obra Urutu, ou também chamada de ovo, que podemos analisar aqui. Vou mostrar para vocês então a obra Urutu para a gente conversar um pouquinho. Seria essa obra aqui, né? Então, a obra Urutu, ou ovo. O urutu, por que se chama urutu? Porque é uma serpente venenosa, tá? Urutu é o nome de uma serpente venenosa com 2 metros de comprimento, encontrada em algumas regiões brasileiras. Em Urutu, a relação mais forte é com o poema de Cobra Norato de Raul Bopp, que faria uma alusão ao mito da cobra, de uma cobra grande que amedronta os ribeirinhos da Amazônia. Então, ela fazia uma alusão a este poema, tá? Da Cobra Norato. Quem tiver a oportunidade de ler o poema, tá? Fala sobre essa cobra. A cobra de Tarsila aparece o quê? Na cor o quê? Rosa, parece um rosa pink, né? Um roxo, mas é um rosa pink. Por que ela pintou dessa forma? Porque era uma das cores preferidas dela. Então, ao pintar desta forma,
a artista se resignifica a cobra, trazendo para o seu mundo interior, que era a cor que ela gostava, né? E esta obra também mostra um dos símbolos mais importantes da antropofagia. No caso, a cobra, ela é um animal que assusta e tem poder de deglutição. Então, como a gente já falou, né? A antropofagia, ela significa o quê? Deglutição, engolir. Então, essa cobra, ela tinha um grande poder. Como ela era grande, né? Vamos imaginar lá na sucuri, seria essa cobra. E o ovo também é uma gênese ao nascimento, né? O ovo representa o nascimento de algo novo, né? Sempre quando uma criança nasce ou um animal nasce, é algo novo. Então seria essa nova fase da arte, essa nova visão de ver a arte, né? Então o ovo representava isso. E nesta obra também observa-se que a Tarsila ela trabalhava a redução das formas, simplificando tudo ao máximo, com a ausência de distinção entre a figura e o fundo. Ó, não tem muita informação, né? O fundo é só a pintura, não tem nada desenhado, né? Atrás, ela só pintou, né? Fez um verde ali embaixo, em cima um azul que é o céu, como se fosse uma montanha, o ovo e a cobra, né? Então, poucos elementos. Ela usava o quê? Tons fortes, né? Para criar um mundo selvagem, então representado pela cobra, e ao mesmo tempo alegre, né? Porque ela usava esses tons fortes, resgatando elementos dos sonhos, das lendas, foi o que a gente já falou, lendas indígenas e africanas, né? Que nós já falamos, e também um mundo relacionado com a cultura popular brasileira. Então, ó, Tarsila gostava de representar o Brasil, mas de uma forma o quê? Que a gente já falou que ela foi influenciada pelo surrealismo, né? De uma forma surreal, né? Então ela representava, mas a gente tinha que se buscar o que significava essa representação dela, né? No caso, então, ela representou o nosso Brasil pelos animais, o que ele representa, mas também de uma forma surreal, né? Não demonstrando muito o que ela queria mostrar. Ela não representou a cobra aqui de uma forma real, né? Ela representou de uma forma surreal, né? E foi essa expressão que ela queria demonstrar também através do ovo, do nascimento, né? Então, nessa obra, ela demonstra o surrealismo. O Urutu foi pintado, então, aqui em 1928, também óleo sobre tela, mede 60 centímetros por 62 e está no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o terceiro artista ali, que é relacionado à obra Mulatas, né? Que é o Di Cavalcanti. Quem será o Di Cavalcanti? É esse artista aqui, ó. Aqui ele até aparece na obra, em uma das obras dele, né? Esse é o Di Cavalcanti. Mas o verdadeiro nome dele é Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo. Então ele é mais conhecido como Di Cavalcanti. Ele foi um dos incentivadores da Semana da Arte Moderna também. Ele nasceu em setembro de 1897, no Rio de Janeiro. Foi pintor, desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista brasileiro. Sua arte contribuiu significativamente para distinguir a arte brasileira de outros movimentos artísticos de sua época, através de suas reconhecidas cores vibrantes, formas sinuosas e temas brasileiros como o carnaval, o tropicalismo e as mulatas. Então aqui, ó, tá representando tudo isso, ó, carnaval, o samba, né, as mulatas, o tropicalismo, né,
bem a cultura brasileira. De Cavalcante valorizava em suas produções os temas realistas e voltados à construção da identidade nacional. A obra Mulatas representa a diversidade brasileira, além das correntes artísticas que o influenciaram, como o dadaísmo e o expressionismo na pintura dessas mulheres. Então, vamos voltar lá para analisar um pouquinho a obra Mulatas, né? Aqui, voltando. Ó, essa é a obra Mulatas, né? Então, a obra Mulatas, ó, aqui parece, né? Na obra dele, né, ó, a gente falou, aqui é uma mulata, parece deitada lá no fundo, né? Parece bastante cansada, né? Porque as mulatas, aqui fala muito da questão da discriminação, né? Que existe no nosso país, então de Cavalcante sempre ressaltou muito isso, né? O brasileirismo. Só que desde até hoje existe essa discriminação, imagina naquela época ainda, né, pessoal? Então a gente carrega, infelizmente, essa cultura, né, que a gente tem que exterminar com isso definitivamente, né? Não ter essa diferença de cores de pele, né? Jamais. Então ele demonstra aqui, parece uma mulata bastante cansada, né, deitada lá atrás. E aqui outra sentada, né, outras duas abraçadas. Ele foi influenciado pelo expressionismo, né? Então, pela sua expressão. Parece um pouco do cubismo também, né? Aqui na arte dele, né? Tudo muito... Aqui, ó, as formas sinuosas que fala, né? Ó, né? Ó, essa forma sinuosa da mulata, né? Que a mulata tem um corpo bem estrutural. E então essa obra aqui, ela foi pintada com nanquim e pastel, tá? O nanquim, ele é como se fosse de cor carvão preto, né? É uma tinta que também era muito usada, né? Aquela caneta tinteiro, né? Que era o nanquim. As pessoas não tinham a caneta esferográfica como hoje em dia, então elas utilizavam a caneta com nanquim. E o pastel, que também era na cor pastel mesmo, uma placa que podia se misturar a outros tons, como aqui está misturado, ó, com azul, né, o vermelho, um tom mais escuro, aqui um lilás, para produzir outras cores, tá? E essa obra, então, ela mede 46,5 centímetros por 34,2 e está no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Então, agora vamos falar sobre as atividades da página 6, que é observar uma das obras e descrever as principais características. Então, a professora já falou sobre os 3 artistas, né, que se destacam lá e as 3 obras, tá? Depois, ó, explique o movimento de vanguarda europeia que inspirou a elaboração da obra do artista escolhido. Então, vocês vão explicar. Lembra a vanguarda? O artista, ele foi influenciado por uma das vanguardas europeias, né? Então, se vocês escolherem lá o primeiro, que é aqui, o Vicente do Rego Monteiro, qual foi a vanguarda europeia que influenciou Vicente do Rego Monteiro para compor a obra, né? Então, a obra, ela tem a técnica marajoara, mas qual foi a vanguarda europeia que inspirou
o Vicente do Rego Monteiro, né? Então, ele foi inspirado por alguma vanguarda europeia que a professora já falou aqui, os movimentos artísticos europeus. Então, quais eram? Do Vicente do Rego Monteiro. Vamos recapitular lá. Ele foi influenciado por quem? Pelo impressionismo, pelo cubismo, né? Também, lembra que a gente falou das formas geométricas, ó? Né? Então, ele foi muito influenciado também pelo impressionismo e o cubismo, tá? Aqui, já na Tarsila do Amaral, ela foi influenciada por quem? Pelo surrealismo, né, ó. E a gente falou também o cubismo, que também nas obras dela tem muito as formas geométricas lá, né, na fase lá do pau-brasil, tá? Então ela foi influenciada pelo cubismo, o impressionismo e o surrealismo, né? Então essas foram as vanguardas europeias que influenciaram a Tarsila do Amaral. E no caso de Cavalcanti, né? O de Cavalcanti, ele foi, cita lá que ele foi influenciado pelo dadaísmo, né? E o que mais? Além do dadaísmo. Aqui, né? Tem também um pouco do cubismo, né? O expressionismo também, né? Forma de expressão do artista. Então, essas são as vanguardas europeias que influenciaram esses artistas, tá? E depois Opa, a professora não está conseguindo. Depois na questão C, aí fazer uma leitura da obra tentando perceber em seus elementos o que o artista pretendeu expressar por meio da criação artística. Por exemplo, uma crítica social, um sentimento, uma denúncia, um desejo. Foi o que a professora já falou. Em cada obra daquelas dali, né? Por exemplo, na Mulatas, né? Tem a crítica social. Lá na Pietà também tem, né? Que é quando Jesus, né, sai crucificado e está no colo de Maria. Então, vocês vão falar sobre o tema, né? O que o artista quis demonstrar ali com a obra, né? Foi o que a professora já falou, tá? Mas aí nos anexos da atividade de vocês também consta o texto sobre as 3 obras, tá? A professora vai enviar. E aqui vocês vão fazer uma releitura da obra escolhida. Então, vocês vão fazer um desenho, uma reprodução. Daí, agora, vocês vão expor a obra de vocês. Não é para fazer igual, tá? É uma releitura. Vocês vão utilizar o quê? Se vocês escolherem a obra de Tarsila, vocês vão utilizar, né, algumas formas, as cores, mas vai ser a reprodução de vocês, o que vocês querem transmitir, como Tarsila do Amaral transmitiu com aquelas formas. Tem outras obras também, tá? Mas no caso, seria a releitura ali da Urutu, tá? Mas de uma outra forma. Ou com a obra Mulata, o que vocês, né? No caso de Cavalcanti, demonstrou a arte brasileira através das mulatas. Vocês podem demonstrar, sei lá, através do samba ou através, né, de outra manifestação, né? Pode ser. Ou lá através no caso de Vicente do Rego, né? Ele mostrou ali a deposição de Cristo, né?
o Vicente do Rego Monteiro, que foi a crucificação, Cristo no colo de Maria, só que o formato dele ali é um formato especial, né? Que era demonstrando a arte marajoara, né? Todo, então, um formato que, como se fosse uma escultura, né? Então, um formato bem singular. Então, vocês vão fazer a obra de vocês, mas especificando detalhes das obras desses artistas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, compreendido, né? O que a professora falou, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato com a professora lá pelo WhatsApp, tá? E desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima aula. Abraço a todos.